A comissão da Assembleia pede ao Tribunal de Contas que apure possível irregularidade no projeto que autoriza o governo estadual a usar recursos da AGEPAR. E moradores de uma cidade aqui do estado estão reclamando, de forma muito justa, de um aumento de 1.600% no valor do IPTU. Nova pesquisa Poder Data aponta Lula com 44% das intenções de voto e Bolsonaro com 34%. Tudo isso e muito mais a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. Começamos o RN Dia Paraná falando da bancada de oposição da Assembleia Legislativa aqui do estado, que pede ao Tribunal de Contas que apure possível irregularidade neste projeto que autoriza o governo estadual a usar recursos da AGEPAR. Os parlamentares estão questionando a aprovação da proposta apresentada pelo Poder Executivo e que, inclusive, já foi aprovada na Casa Legislativa. O texto altera dispositivos de leis para incluir a previsão quanto à natureza contábil de 9 fundos estaduais liberando para o Tesouro Estadual o acesso, então, a estes recursos. Além disso, durante a discussão na Casa, uma emenda sem nenhuma relação com o tema foi incluída, neste projeto. No jargão político, essa atitude de você incluir um assunto ali para passar despercebido, sem qualquer ligação com a proposição, é chamada de jabuti. O resultado dessa manobra garantiu mais facilidade, então, para que o Poder Executivo possa utilizar os recursos do superávit da Agência Reguladora do Paraná, que é a AGEPAR. O órgão, porém, é uma entidade autônoma, com autonomia financeira e um orçamento próprio. Desta forma, qualquer repasse de valores ao Estado pode ser considerado inconstitucional. Participaram da reunião com o presidente do TCE, o conselheiro Fábio Camargo, os deputados Arilson Chiorato, que é o líder da oposição lá na Alep, também Requião Filho e Tadeu Venere, todos eles do PT, além de representantes dos parlamentares Goura, que é do PDT, Luciana Rafalim, que é do PT, e professor Lemos, também do Partido dos Trabalhadores. No pedido apresentado, os políticos alegam que a autorização para que o governo utilize esse dinheiro destes fundos especiais para o pagamento de encargos e também de pessoal, assim como a transferência do superávit para o Tesouro do Estado, descumpre decisões do próprio Tribunal de Contas. Os deputados também questionam a transferência de até 100 milhões de reais da AGEPAR para o caixa do governo estadual, sem a definição de critérios bem estabelecidos ali, o que afrontaria, então, as normas que tratam a agência reguladora. Segundo Arilson Chiorato, líder da oposição na Alep, a preocupação é que a medida abra possibilidade do Estado passar a utilizar cada vez mais recursos de outras autarquias e empresas sem amparo legal e sem critérios claros para a prestação de contas para a sociedade e os órgãos de controle. Vamos ouvir o que disse o deputado Arilson Chiorato. O Estado do Paraná quer se apossar de fundos específicos. Por exemplo, o fundo de manutenção da AGEPAR arrancaram dinheiro para poder fazer outras finalidades não previstas. Fizeram uma lei inconstitucional que passou na Assembleia, pegam também dinheiros de outros 5 fundos para usar no Caixa Único do Estado. Uma medida extremamente absurda, que além de inconstitucional, é imoral, pois tira a finalidade do fundo constituído. Nós da oposição pedimos a providência ao Tribunal de Contas e, caso não resolvido, vamos entrar no Tribunal de Justiça. O projeto de lei que trata sobre esse assunto e que está sendo questionado, então, pela bancada da oposição, principalmente, foi aprovado, na Casa Legislativa lá no dia 14 de junho, mas ainda aguarda uma sanção do governador aqui do estado. Riva, faz sentido esse pedido aí de inconstitucionalidade, ilegalidade por parte da bancada da oposição? A gente precisa lembrar que tudo que é arrecadado dos nossos impostos ou dinheiro que é repassado, por exemplo, tem parte do fundo da educação, não sei o quê, tem que ser gasto com educação. Tem dinheiros que existem dotações orçamentárias e carimbos, já que a gente está falando de jargão político do jabuti, que é embutir alguma coisa ali no meio do projeto para que passe e precisa de autorização legal. Quando você quer pegar esses fundos que não foram usados, que não tiveram projetos, mas eles não podem ficar parados, porque se ficar parado você tem que devolver. O que os governos fazem? Criam uma lei para pegar esses fundos, jogar no cofre único do Estado e pagar a conta. Os estados fazem isso de uma maneira geral quando não conseguem ter projeto. Você precisa de uma lei, botar esse jabuti ali e passou. Agora foi aprovado? Os deputados não aprovaram? Vamos questionar a inconstitucionalidade, entrar com madinha, banani, bananá. Precisa de uma lei estadual. A lei estadual está aprovada. Vai passar pela sanção do governador muito provavelmente e ele vai pegar esse dinheiro. O ideal seria que o dinheiro que tem um carimbo fosse para
a sua destinação carimbada para aquilo que ele existe de fato. Mas se não consegue, esse dinheiro não pode ficar parado, pode ser colocado em outras situações. E o governo com o Jabuti não fez o que lhe cabia. Vamos criar uma lei, a lei autoriza, a gente pega, põe no cofre único e vai pagar contas. É assim que é dessa forma que as coisas funcionam. Mas é sempre bom lembrar, o ideal seria que a destinação fosse cumprida. Isso sempre é o melhor. Porque aí você tem projetos, você pode ter, na questão da AGEPAR, fundo para rodovia, fundo para isso, para aquilo outro. O ideal seria que fosse cumprido ali. Mas se não foi esse dinheiro, não pode ficar parado. Ainda mais com os governos na pindaíba que estão e vão perder mais valor se essa questão do ICMS for sancionada pelo presidente da República lá dos 17%. Então, os estados anteciparam, alguns já estão olhando. Escuta, onde é que tem dinheiro sobrando que a gente não usou? Pega, faz projeto de lei e traz para nós. Porque senão o bicho pode pegar de verdade. Pode pegar mesmo. Mas o ideal é que sempre se cumpra aquilo que está determinado, né? E os deputados estão lá na LEP para debater isso na hora de aprovar esses projetos, né? Isso já foi aprovado lá na casa e agora aguarda só a sanção do governador Ratinho Júnior. Manu, a grita, quando o projeto vai passar, é uma. Porque você tem um monte de coisa sendo discutida em cima de um projeto. Quando você pega, separa, fragmenta, olha aqui o que nós achamos, vamos gritar agora. Se ouvir muito mais. Então é isso, oposição. A função da oposição é berrar. A função da oposição é gritar, porque a oposição não consegue nada. Oposicionista aparece porque grita, porque berra, porque esperneia, porque fala, porque debate, porque questiona. É pra isso que serve a oposição. É pra incomodar. A oposição existe pra incomodar, gente. E tem que ser assim, porque ela é o equilíbrio do outro lado. Senão fica muito fácil. Senão é cheque em branco e governa por decreto. Ela tá aí pra gritar. Consegue as coisas? Maioria dos casos não. Esse é um que vai conseguir? Não também. Mas precisa gritar, precisa falar, precisa mostrar, precisa aparecer e isso é ótimo. Faz parte do jogo democrático. 11h.